Tudo bem, pessoal? Então é o seguinte, a gente vai continuar com as aulas de movimento uniformemente variado, né? E o que a gente vai acabar fazendo agora é fazer alguns exercícios que vão servir aí como exemplo, né? Depois de um certo tempo fazendo exercício, cada um de vocês vai ter uma técnica. Eu sugiro que vocês acompanhem as aulas dos seus professores, que vocês consigam aí identificar como eles fazem os exercícios, como cada um faz, depois vocês vão adquirir os seus próprios métodos de resolução de exercício, tá? Aqui é mais uma sugestão, né, para vocês estudarem e a gente vai iniciar agora um ou outro exercício. Eu coloquei aí 2 ou 3, não me lembro quanto que eu coloquei aqui, mas umas 4 exercícios deve ter aqui na lista, tá? Então vamos começar. Bom, primeira coisa, o título já está aí e a gente vai trabalhar com o movimento uniformemente variado. Lembrando, gente, que essa parte aqui, nós estamos falando sobre coisas escalares, né? É a cinemática escalar. Então a gente está omitindo aí a notação vetorial das coisas. Depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai colocando, né? Vai trabalhando com a forma vetorial e o cálculo vetorial também. A gente costuma dar a cinemática escalar primeiro, porque o estudante tem acesso às grandezas físicas, né? Deslocamento, posição, velocidade, né? Todas são vetoriais. Depois a gente inclui o cálculo vetorial, tá bom? Então, para a gente resolver exercício, o que é fundamental que a gente faça? Bom, obviamente, lembrar do sistema de equações que você vai construir, a gente já construiu isso teoricamente, na hora de resolver exercício de movimento uniformemente variado, né? Então, sistema de equações. Vocês lembram quais são? Sistema de equações. Bom, alguns conceitos são sempre muito bem-vindos na hora de resolver exercícios. Então, se você consegue identificar que um exercício é de movimento uniformemente variado, então a primeira coisa que você vai lembrar é que a aceleração do nosso movimento uniformemente variado, vou até trocar isso aqui, está muito grande essa espessura. Ok, tá, a aceleração desse sistema ela é constante. Então, o fato da aceleração ser constante, a gente conclui lá das outras aulas, né, que a definição de aceleração média e aceleração instantânea dá na mesma, se a aceleração é constante, né, que é o nosso ΔV, a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Então, isso aqui, né, é a primeira coisa que a gente lembra lá do movimento uniformemente variado, tem como característica a aceleração ser constante, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui também. A aceleração ser constante. Bem, nós também temos mais 3 equações. Por quê? Porque se é movimento, a posição muda com o tempo. Então, se a posição muda com o tempo, lembra lá, S0 mais V0t, né, mais A sobre 2t quadrado. Então, essa aqui é a função horária da posição. Nada desse negócio de sorvetão, essas coisas para decorar, isso é besteira, não entra nessa não. Você já tem a dedução, aprenda a fazer dedução, não é necessário que você faça a dedução, é necessário que você saiba usar, mas acompanhar a dedução que o seu professor faz, ou que nós fizemos aqui nessas aulas, é importante para entender de onde vem isso aí. Pô, mas por que é metade da aceleração? Está lá deduzido, né? Então não precisa decorar nada, né? Essa coisa de ficar decorando é perda de tempo, tá? Você tem que escrever, você tem que estudar, você tem que fazer exercício. Então essa é a ideia, mas nada de ficar decorando porque não funciona isso aí, tá bom? Outra função, né, é a função horária da velocidade. Veja como é importante. Se você decora, você não sabe por que você usa. Por que eu tenho uma função horária da posição? Porque a posição muda com o tempo. Depende do tempo, conforme o tempo vai passando, a posição vai mudando de lugar. Por isso que aqui é chamado de movimento, né? Movimento, mudança de posição. Tá, mas nesse movimento específico a velocidade não é constante, porque tem aquele movimento que a velocidade é constante. Aí eu só tinha uma equação, né? A gente só tinha uma equação de posição. Agora nós temos da velocidade também. Por quê? Porque a velocidade varia, né? Mas varia aleatoriamente? Não, sempre do mesmo jeito. Por isso que a aceleração, né? Por isso que a aceleração é constante.
né? Então, uniformemente, né? Então, se você for estudar direitinho, cada palavra tem seu significado, você constrói conhecimento, tá bom? E a gente viu ainda matematicamente que tem uma sentença chamada equação de Torricelli, que ela é muito usada porque aí não depende do tempo, né? Então, é um recurso interessantíssimo na hora de resolver exercício e é legal que a gente saiba como, quando usar a equação do Torricelli. Além do mais, existe no movimento uniformemente variado uma característica bem interessante, que é a velocidade média. Lá no movimento uniforme, a velocidade média não é a média das velocidades em intervalos, né? O cara anda com velocidade constante de 80 num determinado tempo, depois anda com a velocidade constante de 20 em um determinado tempo, e qual a velocidade média? E o cara vai lá e soma de 2. Não, não é. Então, aqui no movimento uniformemente variado, é. Então, a gente deduziu também que a velocidade média aqui é, sim, a média das velocidades. Então, isso aqui é uma baita de uma ferramenta enorme, inclusive porque o conceito de velocidade média, né, o conceito de velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Então, aqui aparecem vários exercícios onde, se você souber usar esta sentença, né, ela resolve muitos exercícios para você. Então, isso aí é mais uma ferramenta que a gente tem. Então, esse aqui é o sistema de equações, é mais ou menos o conceito do movimento uniformemente variado, e nós vamos aí direto para a resolução do exercício. Então, a primeira coisa que a gente viu, que a gente vê no exercício é assim. Então, vamos lá. Né? Olha lá. Uma partícula, vai lendo lá, uma partícula movimenta-se, né, sobre, né, deve ser, né, não sobre uma reta, e a função horária do movimento é dada por π. Bom, a hora que ele dá esse π, né, que é essa sentença aqui, você já lembra de algumas coisas. Então, por exemplo, essa sentença se assemelha muito à função horária. Então, só de olhar para isso, você vai conseguir identificar algumas coisas. Então, primeira coisa que a gente consegue identificar: a posição inicial desse cara, que é esse número que não tem t, na nossa equação é o menos 4. Então, a posição inicial é menos 4. Como ele falou sistema internacional, menos 4 metros. Outra coisa que é legal: velocidade inicial. Velocidade inicial é o número que está multiplicando o t. Então, quem multiplica o t é o 5. Então, aqui é 5 unidades do sistema internacional, 5 metros por segundo. E do lado do t quadrado, lembra, quando a gente deduziu, tem metade da aceleração. Então, aqui do lado do t ao quadrado tem 6. Se 6 é a metade da aceleração, a aceleração inteira é 12. Então, está aqui, a aceleração é 12 metros por segundo ao quadrado. Só disso aqui, só de olhar para isso aqui, a gente já tem, né, uma expressão. Vou até repetir ela aqui, né, porque a gente vai usar ela assim. Então, S igual menos 4 mais 5t mais 6t quadrado. Essa aqui eu vou chamar a equação 1, né, lá do sistema de equações. Essa aqui é a equação que a gente vai chamar de equação 1, porque ela mostra, né, como a posição evolui no tempo. Então, essa aqui é a primeira equação. Já olhando para isso, e já lembrando do sistema de equações, seria muito legal que a gente tivesse a função da velocidade. Então, vai lá e monta. Qual que é? V igual a V0 mais AT, vou repetir ela aqui, e você já tem condição de fazer isso. Ó. V igual a V0 é 5, né? Mais a aceleração é 12, pronto. Você tem outra equação, outra função que vai te ajudar a resolver exercício. Nem sei qual que é a pergunta do exercício, já tenho essas duas expressões aqui que já são importantes para nós. Bom, vamos lá agora resolver o exercício. Qual é o instante em que ele passa pela origem? Gente, passar pela origem. O que significa? Vou chamar de letra A para a gente resolver. Ele está falando em passar pela origem. Pela origem. O que é isso? Quando a gente fala em passar pela origem? Isso aqui a gente já viu, lá até no movimento uniforme já falava que passar pela origem é assumir um S igual a quanto? 0. Isso é passar pela origem. Tá lá. É assumir um S igual a 0. E o que ele quer? Ele quer que instante? Então é o S igual a 0, quero saber o T. Então quero saber o T quando o S é 0.
Então, que função que eu uso? Eu tenho duas, uma é 2. Uma é ST, a outra é VT, adivinha, né? Então, claro, né, que você vai usar essa minha primeira equação para resolver o problema. Então, no lugar do S, eu vou colocar 0. Então, vai ficar 0 é igual a menos 4 mais 5t mais 6t quadrado. E o que a gente observa nessa brincadeira aqui tal é que isso aqui é uma equação do segundo grau. E se é uma equação do segundo grau, você tem que lembrar um pouquinho. Como a gente está dando aula na hora da prova, do vestibular, você não vai fazer isso. Mas como a gente está dando aula, é básico. Então é ax2 mais bx mais c igual a zero. Então essa aqui são os coeficientes da nossa equação, né? Nós temos que calcular o delta, sim, então você tem que lembrar como é que a gente calcula o delta. Como é que a gente calcula o delta? B ao quadrado menos 4ac. Também as raízes da equação, né, que no caso aí é x, eu tenho lá menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então é só para a gente lembrar, né, que essas figuras aqui, né, essa aqui seria um negócio importante, porque agora você vai... O cara fala assim, pô, nunca usei Bhaskara na minha vida. Tá aí. Esse é o momento importante de você usar, né? Bom, então vamos resolver a parada, né? Como é que a gente vai resolver? Vamos calcular o delta. Então, cálculo do delta. Cálculo do delta. Tá lá. Lembrando, quem que é A, quem que é B, quem que é C, né? Então, ó, isso aqui é 6, não é B não, hein? Então, esse cara aqui, esse rapazinho aqui, que não tem nada, é o C. Esse carinha aqui é o B. E esse carinha aqui é o A. Professor, mas a aceleração não é 12? Não. Então, é 12. Mas não é esse A que a gente está falando de aceleração. É o A do coeficiente, né? Que a equação de segundo grau nos orienta. Então, o que a gente vai fazer na hora de calcular o delta é usar esses coeficientes. Então, delta vai ser B ao quadrado, B é 5. Então, fica 25. Menos 4 vezes o A. O A é 6. Vezes o C. O C é menos 4. Com isso, a gente consegue calcular o delta. Então, vai ficar lá 25 menos vezes menos dá mais. Então, eu já sei que aqui vai dar mais. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 6 vai dar 16, 16, 16, 36, 96. Né? 96. Isso, então, me dá um delta igual a 121. E esse delta de 121 já vai ser uma raiz, né? Qual que é a raiz do delta, né? Qual que é a raiz do delta? Raiz de 121. Raiz de 121. Vê se vocês são craque mesmo. Qual que é a raiz de 121? Mais ou menos 11. Isso aí. Então, agora a gente vai para deduzir, né? Calcular as raízes. Então, eu, ao invés de x, que eu uso aqui, né, na hora que a gente está falando lá da equação do segundo grau, eu estou usando x como variável, que é o t. Então, o t, que é o que nós queremos, vai ser menos b, então é menos b, o b é 5, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 121, então mais ou menos 11, dividido por 2 vezes o a, e o a vale 6, né? Então, aqui eu vou ter duas raízes, né? Então, eu vou ter um T1, que é quando eu uso o sinal de mais, então, menos 5 mais 11, dividido por 12, né? Então, aqui, lembrando que aqui é 2 vezes 6, tá lá, que vai me dar um valor aqui de 6 por 12, que é um T1 de meio segundo. Então, beleza, deu positivo, né? Opa. Deu positivo a parada, meio segundo. Então, vamos lá, vamos colocar como uma resposta válida aqui para nós. Então, meio segundo é uma resposta válida. Então, em meio segundo ele está passando pela origem, com certeza. Mas lembra que ele pode ir e voltar, né? E o T2, que é quando eu usar a parte negativa lá do Bhaskara, menos 5 menos 11 dividido por 12, né? Então, eu vou ter aqui menos 16, opa. Então, eu vou ter lá menos 16 dividido por 12,
já vai dar negativo, mas vamos lá fazer a conta. Se eu dividir por 4 em cima e por 4 embaixo, dá menos 4 terços, né? Ou menos 1,33 segundos, o que a gente já conclui, né, que o fato de ter dado um tempo negativo, isso aqui não favorece a nossa, né, não existe, vou colocar esse termo, não existe diferente. Então, esse cara aqui não é válido, né? Então, aqui nós temos um não existe na história, tá bom? Então, esse negócio não existe, fisicamente. Muito bem, feito isso, a gente já sabe então que quando ele vai passar pela origem? Depois de meio segundo. Agora, também na pergunta, qual é a velocidade após 10 segundos? Então, agora, como eu já tenho que a velocidade, a função da velocidade, até vou chamar de letra B, embora eu não tenha falado de letra B, então vamos chamar de letra B aqui, ó. Então, qual é a velocidade, né? Qual a velocidade, então vou colocar como interrogação, após 10 segundos. Então a ideia é você pegar essa equação 2, já está montada, por isso que a gente monta, então pega lá a equação 2, está lá, e vê, quero saber, 5 mais 12 vezes o 10, por que o 10? Porque é o que ele pediu, né? Vou até colocar o 10 aqui de vermelhinho para vocês saberem que a gente substituiu o 10 ali. Então, o nosso V vai ser lá 12 vezes 10 é 120, 125 metros por segundo. Essa é a nossa outra resposta do exercício, né? Então, uma resposta é quando ele passa pela origem, depois de meio segundo, e a velocidade de 125 é após 10 segundos, né? Então, aqui, a gente pode, né, se for pensar bem, né, nessa equação, ela é uma equação bem interessante. O exercício está resolvido, né? Esse é o lance. Mas a gente pode imaginar, já que a gente está entendendo o problema, vamos tentar entender esse problema. Resolvi o exercício, está resolvido, vai embora, tal. Assinala lá, o que for, embora. Mas eu tenho uma expressão que já... Vamos aproveitar o que é. Vamos desenhar isso aqui, né? S igual a menos 4 mais 5t mais 6t quadrado. Gente, vamos desenhar. Então, aqui não é a resolução do exercício. Tá? A resolução do exercício já está pronta. Aqui é só para a gente fazer uma análise, tá bom? Uma análise. A análise. Eu quero mostrar para vocês, fisicamente, o que significa esse cara todo. Então, você tem lá a trajetória, para tentar entender. Acho que se a gente conseguir entender essas coisas, fica tão mais fácil a resolução de outros problemas mais difíceis. Então, como ele começa aqui, gente, ó, da posição inicial menos 4, andando para frente com 5 metros por segundo, com uma aceleração de 12, então veja só, se eu colocar a origem aqui, ó, vou colocar a origem aqui, origem, né? Esse carrinho, ele começa de menos 4, vamos desenhar um carrinho aqui, né? Vamos desenhar um carrinho aqui, né? Vamos desenhar o carrinho aqui. Pega lá, pegar o carrinho aqui, desenhar o carrinho aqui. Lá, esse carrinho, vamos lá, deixa eu só, beleza? Só vou botar as rodinhas no lugar, tá? Lá. Tá lá. Lá um carrinho qualquer. Então vou chamar esse carrinho aqui de carrinho A. Tá lá. Vocês notaram a diferença, né? Agora como tá bonitinho o carrinho, né? Tá pensando, agora tô começando a aprender a fazer esse negócio aqui. E ele, voltando lá. Para com isso, professor. Vamos lá. Então, voltando lá. Voltando ali, eu vou ter uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então, ele começa da posição menos 4 metros, no tempo inicial igual a 0 segundos, com uma velocidade, né? Uma velocidade aqui, ó, de 5 metros por segundo. Tá lá, 5 metros por segundo. E ainda com uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Então veja, nessas condições, se a aceleração é constante, ele vai passar pela origem uma vez só. Por isso que esse cara aqui, ó, por isso que esse cara aqui não funciona, não tem, né? Então, a ideia é, quando que ele vai passar pela origem? Uma vez só, ele vai começar aqui e vai embora.
E ele vai demorar meio segundo para chegar aqui, ó. Então ele vai estar aqui, ó, num t igual a meio segundo, esse carrinho vai estar aqui, ó, vai estar na origem. Ó. Vai estar na origem e vai seguir o seu caminho. Então, só para a gente entender o problema, né, como é. Beleza? Então, continuando aí para o próximo exercício. Um ciclista partindo da origem dos espaços numa ciclovia, então, né, vamos lá. Um ciclista partindo da origem dos espaços numa ciclovia, então ele parte da posição inicial é zero, certo? Onde estava em repouso, a velocidade inicial zero também, segue movimento acelerado pela pista. Sua aceleração escalar tem módulo de 1 metro por segundo, ao quadrado. Determine o espaço em 5 segundos e a velocidade escalar atingida em 4 segundos de movimento. Então, gente, ele não falou. Então, a gente vai supor que essa aceleração escalar aqui, ela é constante, né? Porque ele não falou nada, então a gente supõe que ela seja constante. Bom, maravilha. Então, agora, o que a gente vai fazer é tirar os dados, né? Vamos tirar os dados aqui. Primeira coisa, posição inicial dele é zero. Por quê? Porque ele fala origem dos espaços. Então, está falando desse cara aqui, ó, origem dos espaços. Que estava em repouso. Velocidade inicial, 0 metros por segundo. Estava dizendo isso, né? Estava em repouso, velocidade inicial, 0. Movimento acelerado tal, onde a aceleração vale 1 metro por segundo. Então, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu já sei, né? Se eu quiser montar a função da posição, S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Vou montar essa sentença. Vou pegar até outra caneta aqui. Ó. S é igual a S0, 0. Mais V0, 0. Tá lá. Aceleração, 1 sobre 2t quadrado. Então, como é que vai ficar a minha sentença? Minha sentença fica S igual. Tudo isso aqui é 0? Então, só fica meio t quadrado. Essa é a minha função da posição. Essa aqui, ó, vou chamar de equação 1. Lembra daquele sistema de equações? Então, vamos montando o sistema de equações de novo. Beleza. Vou montar da velocidade também, não custa nada. Então, da velocidade, como é que é a da velocidade? Então, V igual V0 mais AT. Vamos trabalhar isso aí. Quem que é o nosso V0? V0 é 0. Então, fica V igual V0 é 0 mais 1 vezes T. Conclusão, V, né? Vou até colocar isso aqui para cá. V é igual a 1 vezes T. Isso aqui é a nossa equação, nossa função, né? Ainda não é uma equação, né? É uma função que mostra a velocidade evoluindo para esse movimento. Aí ele vai perguntar, determine o seu espaço após 5 segundos. Qual delas você vai usar, gente? A 1, né? Então, se eu chamar aqui de letra A, ele não falou letra A, mas vamos chamar de letra A aqui, só para a gente separar. Após né, 5 segundos, né, o que eu quero calcular é o S. Onde? Então, eu vou substituir. Vou pegar a primeira equação aqui, tá lá, e no lugar do T... Nossa, mas ficou muito feio isso aqui, né? Tá lá. Após 5 segundos, eu quero saber quanto que é o S. Tá lá, melhorou, né? Então, vamos lá trabalhar. Nós estamos no lugar do S, aliás, o S vai estar aqui, no lugar do T eu vou colocar meio. Desculpe, 5. Então vai ficar meio, e no lugar do T, eu vou colocar 5 e elevar ao quadrado. Que é exatamente essa sentença 1 aqui que a gente está falando, né? E aí é só resolver. Então, S igual 5 ao quadrado, 25, metade de 25, que é meio vezes 25, vai dar 12,5 metros. Então, essa é a primeira resposta nossa, né? Essa é a nossa primeira resposta da história. Então, qual é, após 5 segundos, onde é que ele vai estar? Na posição 12,5 metros. Com que velocidade? Então, vamos lá também, né? Pensar na letra B, qual a velocidade que esse cara vai ter? Então, qual a velocidade? O que? Após 4 segundos. Então, após 4 segundos, o que eu quero é o V, não é mais o S. Então, como aqui na primeira aqui a gente usou a primeira, como na letra A eu usei a primeira porque ele pedia onde, agora eu vou usar a segunda porque ele pediu com que velocidade. Então, vou mandar pau aqui usando a segunda equação que a gente já deduziu, V igual a 1T.
Então, vou falar só o t, né? Então, no lugar do t, eu vou colocar 4 segundos. Então, simplesmente vai ficar lá 4 v igual a 4 metros por segundo. Já tem a outra resposta, né? Já respondeu a parada aqui. Então, o que eu fiz? Eu, lembrando, né? Às vezes a pessoa fica mais perdida aí que andar o Dia das Mães. Então, o que eu estou fazendo nesse aqui? Eu peguei esses 4 aqui, ó, e coloquei no lugar do t, ó. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar outra linha aqui. Peguei esse 4 aqui, ó. Muito grande isso aqui. Peguei esse 4 e vou colocar no lugar do t, ó. Então, por isso que, a hora que eu coloco o 4 no lugar do t, já fica 1 vezes 4 dá 4, né? Então, respondeu, feito o exercício, tudo certinho, bora para outro, né?